Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Os irmãos, pode sentar? Pai querido, abre agora os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Pai, abre o nosso coração para que Tua palavra ache agora morada no nosso coração. E que assim possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender nesse momento, para a glória do nome do Senhor, para a edificação e encorajamento da igreja e também para a salvação de almas. Te louvo, Pai, por esse momento de estudo da Tua palavra, para que Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma pessoa que na Bíblia precisava de muita coragem, ou precisava ser encorajada por Deus, a pessoa de Noé. A Bíblia diz que Noé vivia em dias terríveis, talvez dias piores do que os nossos, porque havia corrupção, havia violência, muita violência na época de Noé, até o ponto em que Deus resolveu destruir a humanidade. A violência era tal que Deus salvou destruir esse povo. Mas Deus tinha uma família fiel a Ele, que era a família de Noé. Então Deus chama Noé, e o texto diz que Noé andava com Deus. Então Deus chama Noé e dá uma instrução para ele. Diz: Noé, eu vou destruir esse mundo mal, mas você e sua família, que são meus servos, vão ser preservados. Então você vai fazer uma arca. E você vai colocar nessa arca um casal de cada animal. E você entra com a sua família na arca que eu vou mandar dilúvio, vou destruir a terra. Então, queridos, nós analisamos a vida de Noé e vemos que realmente ele precisava ser preservado porque era um homem fiel a Deus. Então, isso mostra para a gente também que em dias de hoje, em dias em que cada servo de Deus enfrenta lutas, dificuldades, perseguições, provações, violência, nós saímos ali na rua, não sabemos o que vai acontecer conosco. Então, em dias assim também, o Senhor vem através desta mensagem encorajar-nos como igreja dele. Jeová é o Deus do encorajamento para o seu servo Noé. E um certo pastor que viveu no século passado, ele sempre dizia para o seu rebanho: vamos manter a cabeça erguida e os joelhos dobrados. A vitória está do nosso lado. O servo de Deus que confia no Senhor, o servo de Deus que anda com Deus, como andava Noé, ele sabe que vai ser vitorioso. O nosso texto, queridos, tudo indica, pela leitura do texto, que Pedro seria morto no dia seguinte. Diz que Herodes, após mandar matar Tiago, irmão de João,
cortou a cabeça dele, decapitou. Ele viu que isso agradou os judeus, que os judeus estavam ali perseguindo a igreja. Irmãos viram nas pregações de ontem, né? Que quando os discípulos viram que Jesus foi preso, eles fugiram e trancaram na sala com medo. Então a igreja já estava sendo perseguida ali pelos judeus. E os judeus continuavam a perseguir a igreja. E então agora, Herodes, para agradar os judeus, ele prende Tiago e manda matar Tiago. E ele vendo que os judeus gostaram, ele prende Pedro também. Só que não podia mandar matar Pedro, porque era Páscoa. Então ele diz, no dia seguinte, na manhã seguinte, nós vamos então matar Pedro também. Então, queridos, mais do que nunca, a igreja hoje precisa de encorajamento para continuar a sua missão. Que diante das pressões que a igreja sofre, diante das pressões que individualmente nós sofremos também, há uma tendência a desanimar, ou então a acomodar. A você se tornar uma pessoa como as outras aí na rua, que sai, não conhece ninguém, não vê ninguém, não conversa com ninguém, se isola. É o que a gente vê na grande cidade, a nossa cidade de São Paulo. A igreja tem tendência a fazer isso também. Você, como igreja, é fazer isso também. Mas não é essa a missão que o Senhor deu para a gente. Ele dizia de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos, querido, de encorajamento para podermos fazer a obra do Senhor. E ali estava Pedro, preso, guardado por 4 soldados, 2 ficavam algemados com ele, sentados do lado dele, e 2 ficavam na porta. E eles revezavam, eram 4, eram 16 guardas e 4 turnos. E Pedro estava ali então naquela noite, preso, sabendo que no dia seguinte iria morrer, mas há um grande milagre naquela noite. O texto vai dizer que o anjo do Senhor esteve ali com Pedro. Então isso, irmãos, é encorajamento. Isso traz para a gente uma alegria muito grande no coração, porque o Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Portanto, quando nós saímos, em nome do Senhor, nós saímos guardados pelo Senhor. Então isso nos desafia todas as vezes que formos sair de casa, a dizer, Senhor, estou saindo em nome do Senhor. Você está indo para o trabalho, vai em nome do Senhor. Você está indo para o estudo, para a faculdade, vai em nome do Senhor. Você está indo fazer uma visita para alguém, vai em nome do Senhor. Você está indo fazer compras no supermercado, vai em nome do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então o texto aqui vai chamar a nossa atenção que isso 3 coisas que Deus usa para encorajar a sua igreja. E quando eu falo igreja, eu falo você pessoalmente, a mim pessoalmente, essa mensagem é dirigida. Versos de 1 a 4 nós encontramos o primeiro encorajamento que Deus dá para a sua igreja. Versos de 1 a 4 diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, que eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas e 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, como eu já disse, ele estava ali muito bem guardado, segurança máxima. Porque 2 dos soldados ficavam presos com ele numa corrente, que era algema na época. E 2 ficavam na porta, para que não houvesse qualquer possibilidade de fuga. E esse homem, quem era Herodes? Esse homem que estava causando tanto mal. Ele era neto de Herodes o Grande,
que Herodes o Grande fez? Mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, quando Jesus nasceu. Ele era também sobrinho de Herodes Antipas. O que Herodes Antipas fez? Mandou cortar o pescoço de João Batista. Então ele tinha uma ficha muito boa, né? Com antecedentes maravilhosos, que eram dos quais ele era o herdeiro. Então, como eu já disse, Tiago, irmão de João, tornou-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Então, a primeira coisa, queridos, que Deus faz aqui no texto, que nos encoraja, é que ele vê as nossas tribulações. Deus vê as nossas tribulações. Quantas vezes a gente está lá, quietinho lá em casa, passando por um momento difícil, e fala, puxa vida, eu estou me sentindo tão só. Estou me sentindo tão incapacitado. Estou me sentindo tão fraco. Mas tenha a convicção, Deus está te vendo. Esse é o primeiro encorajamento. O Senhor nos vê. Onde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, o Senhor está nos vendo. Então, Deus, em meio a esta situação da igreja, Deus estende a sua mão para fazer milagres. E hoje também Deus está fazendo milagres. Então o que acontece? Atos capítulo 4, versos 28 a 30, diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tudo para a glória do Senhor Jesus. A igreja estava orando, a igreja estava sendo perseguida e a igreja estava orando. Está dizendo, Pai, nós queremos trabalhar, nós precisamos de coragem para trabalhar, precisamos de intrepidez para pregar o Evangelho e que tudo isso glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu que Herodes matasse Tiago, mas impediu que qualquer mal acontecesse a Pedro. Então, queridos, nós vamos aprender que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que muitas vezes o nosso coração duvide disso, que nós somos pecadores, muitas vezes incrédulos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quer dizer, é bom a gente ter sempre essa convicção como servos de Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós passamos por provações, passamos por tribulações. O Senhor Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Então não é só a gente que passa por aflição, por tribulação. O Senhor Jesus falou, vocês vão passar, mas tende bom ânimo. E muitas vezes a gente fica até decepcionado com alguma coisa que acontece. Mas nós temos que pensar que Deus está enxergando tudo. Deus está fazendo a obra dele, está sentado no trono, controlando todas as coisas. Portanto, essa é a primeira palavra que o Senhor dá de ânimo para nós nesta noite de encorajamento. Eu estou de olho em você. Eu estou te enxergando. Eu estou te vendo. E nem sempre a gente compreende, né, os caminhos de Deus, mas temos de entender que a vontade dele é sempre a melhor. Muitas vezes as pessoas questionam a gente, pastor, por que acontece isso comigo? Não sei. Mas Deus sempre tem o melhor para você. Ele vai sempre fazer o melhor. Porque Deus está vendo seus servos, Deus está vendo a sua igreja, e na sua soberania Ele sempre tem o melhor reservado para cada um de nós. Então, certezas maravilhosas que encorajam o servo de Deus. Primeiro, Ele vê nossas tribulações. Você nunca está sozinho. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você nunca está sozinho. Porque o Senhor está vendo as nossas tribulações,
O Senhor está vendo as nossas lutas. Em segundo lugar, versos 5 a 17, aí continuando no capítulo 12, vai dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja aí. Então, essa é a segunda maravilha que encoraja a gente. Deus ouve as nossas orações. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o texto continua: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas oravam. Veja a igreja em oração. Quando ele bateu o poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Mas havia incessante oração por ele. Então, a primeira coisa que Deus vê, isso traz um encorajamento para a gente. Onde você estiver caminhando, onde você estiver, Deus está te vendo. E a segunda coisa que o texto nos mostra é que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Diz que o texto que havia oração incessante na igreja em favor deles. Por isso, queridos, jamais devemos duvidar de uma igreja que ora. Por isso que todas as manhãs de sábado nós temos aqui a nossa reunião de oração. Uma igreja que ora. Ora por seus membros, ora por suas famílias, ora pelos missionários, ora pelas pessoas do mundo todo. Tem de haver sempre oração incessante. O anjo chamou Pedro na prisão. Pedro estava dormindo, os guardas estavam dormindo. Então o anjo chega, toca em Pedro e fala: Pedro, acorda, Pedro, sem fazer barulho. Pedro era assim bem extravagante, né? Bem barulhento. Pedro, silêncio, acorda e em silêncio. Levanta, calça sua sandália, põe sua capa. Diz o texto que quando Pedro se levantou, as cadeias caíram das suas mãos. Ele ficou livre. E os soldados não acordaram. Os soldados continuaram dormindo. Então, por quê? A igreja estava orando. Havia oração incessante. Thomas Watson, um pregador, disse assim: mas foi a oração que foi buscar o anjo. Veja que coisa maravilhosa. A igreja estava orando, Pedro preso, Pedro ia ser morto. Então a igreja orou e a oração foi lá e trouxe o anjo do Senhor para trazer libertação para seu servo Pedro.
E Pedro obedece. Pedro não coloca qualquer dúvida, qualquer interrogação. Eu poderia falar mais, não, está muito tarde, já é de madrugada, eu estou cansado, né? Eu estou com o corpo doído, Pedro obedece. Imediatamente ele se levanta, as cadeias caem de suas mãos, ele calça sua sandália, ele coloca sua capa, então ele obedece. Por quê? A luz do Senhor brilhou ali naquela cela. Diz que a luz do Senhor brilhou com a presença daquele anjo. E os guardas, nada, né? Nem viram o que aconteceu. Eu acho que eles estavam anestesiados, né? Eles nem viram o que estava acontecendo. Então, precisamos ser uma igreja que ora e também uma igreja que obedece. Quantas vezes, querido, o Senhor fala conosco e a gente não obedece, a gente duvida. Muita gente não gosta de estudar a Bíblia porque sabe que a Bíblia vai falar. Sabe que Deus vai falar através da Bíblia e quando Deus fala, nós temos que tomar uma posição. O anjo falou, Pedro, levanta. Pedro levantou. Pedro coloca a sandália. Pedro colocou a sandália. Pedro coloca a sua capa. Pedro colocou a capa. Quantas vezes, querido, Deus está falando conosco que a gente não obedece? Que a gente chega até a duvidar daquilo que Deus está falando conosco na sua palavra. Então o anjo vai na frente e fala, Pedro, me segue. E ele vai saindo e as portas vão se abrindo. Como se ele estivesse com o controle remoto na mão, né? Abrindo os portões todos sem fazer barulho. E de repente Pedro está na rua. E o texto diz que Pedro ainda estava assim, tão extasiado, né? De repente ele pensou, será que eu estou sonhando? Ou é apenas uma visão que está acontecendo? Tal era a beleza daquele momento. Mas ele obedeceu, ele seguiu o anjo para fora da prisão até na rua. E quando ele chega na rua, ele caiu em si. Ele falou, não é que eu estou livre mesmo? Eu estou fora da prisão. Eu não tenho mais cadeias. Eu não tenho mais soldados ao meu lado. Ele deve ter sentido o friozinho do vento, né, de madrugada. Eu estou livre. Aconteceu um milagre, mais um milagre aconteceu na minha vida. Foi o pensamento de Pedro. O Senhor nos encoraja através da vida de oração da igreja. A igreja precisa sempre orar. Havia oração incessante. Por isso, queridos, quando alguém faz um pedido de oração, a gente sempre pergunta, qual é o nome da pessoa que você está pedindo oração? Não precisa falar qual é o problema, mas fala o nome. Porque havia oração incessante por Pedro. A igreja está orando por Pedro, né? Por Tiago não, porque Tiago já tinha morrido. Tiago já estava com o Senhor. Irmãos, George Muller foi um dos heróis da fé, homem de oração. Ele tinha um orfanato com 2.000 crianças. Então ele saía pela rua, pegando as crianças e trazendo para um grande lugar que ele conseguiu. E ele mantinha ali 2.000 crianças. Diz que certa noite, ele recebeu uma visita, Dr. Pearson. E ele falou, Dr. Pearson, vamos orar, que o alimento acabou. Amanhã de manhã as crianças não têm que comer. São 2.000 crianças. E eles oraram e foram dormir. O Dr. Pearson falou, nem supermercado está aberto essa hora. Naquela época não tinha supermercado, né? Mas não dá nem para comprar nada essa hora. Então eles foram dormir. E naquela noite, queridos, o anjo do Senhor foi acordar um servo dele, muito rico. E falou, você compra alimento para as crianças do orfanato para 30 dias. E aquele servo de Deus que foi acordado de madrugada pelo anjo, levantou-se rapidamente
Na primeira hora do dia, o primeiro comércio que abriu foi lá, comprou alimento para um mês, para 2.000 crianças. E quando eles acordaram de manhã, o alimento já estava lá. Oração. O anjo ouviu a oração da igreja e foi libertar Pedro. O anjo ouviu a oração desses 2 servos dele e foi acordar um outro servo lá e falou: você vai cuidar do orfanato esse mês. E esse irmão então comprou alimento e deu para eles. E ele nunca, George Mueller nunca ficou sabendo quem era esse irmão, né? Depois que a história foi contar o nome desse irmão abençoado que abençoou aquele orfanato. Nós precisamos ter certeza, queridos, que o Senhor ouve as orações da igreja. O Senhor ouve as nossas orações. Muitas vezes a gente, com a nossa incredulidade, né? A pessoa fala: pastor, ora por mim. Fala: vou orar sim. A gente é tão incrédulo que a gente até esquece da oração. Quando vê a pessoa que a gente lembra: ó, o fulano pediu oração. Então, quando alguém me pede oração, eu faço logo um papelzinho, anoto, põe na minha Bíblia, porque chegando em casa eu vou olhar os bilhetinhos que eu tenho, né? Para lembrar de orar pelas pessoas. Por quê? O Senhor ouve as nossas orações. Primeiro, o Senhor nos vê. Em meio às tribulações, o Senhor está nos vendo. Em segundo lugar, o Senhor ouve as nossas orações. Terceiro lugar, certeza maravilhosa que encoraja os servos de Deus. Primeiro, Ele ouve Ele vê a nossa tribulação. Segundo, Ele ouve as nossas orações. Terceiro, Ele derrota os inimigos. Versículo 17 a 26 do capítulo 12, acompanhem comigo, diz assim, aliás, 18 a 25. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. Quer dizer, morreram sentinelas todos, né? E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia, e crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão. Então vejam, irmãos, que o mesmo anjo, nós podemos dizer assim, né? Que libertou Pedro, foi lá e matou Herodes. Então, o Senhor nos liberta dos nossos inimigos. Além dele nos ver em meio às nossas tribulações, além dele ouvir as nossas orações, ele nos liberta dos inimigos. Nós imaginamos aquela cena, Herodes sendo aplaudido pelo povo, e o povo dizendo: não é um homem, é um Deus. E ele aceitou aquele elogio, ficou todo orgulhoso. Aí o anjo do Senhor foi lá e colocou um vermezinho nele, né? Talvez uma picada de mosquito da dengue, podemos dizer assim, né? E ele morreu, comido por vermes. E agora então, ao invés de Herodes matar Pedro, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. O nosso Deus é o Deus que nos liberta do poder dos nossos inimigos. Nós devemos ter essa convicção e essa certeza.
Deus é maravilhoso. Envia o anjo na prisão para quebrar as cadeias de Pedro. E envia o anjo para aprisionar Herodes nas cadeias da morte. Manda um anjo para dar vida a Pedro, que estava condenado à morte. E o mesmo anjo para aplicar a morte a Herodes. O rei, tirano e blasfemo, expirou, devorado por vermes. E Pedro continuou seu ministério glorioso. O forte tornou-se fraco, e o fraco tornou-se forte. O que estava sentenciado à morte viveu, e morreu o que sentenciou à morte. O destino das pessoas, queridos, não está na mão dos homens, mas nas mãos de Deus. O seu destino, o meu destino, o seu futuro, o meu futuro, não depende de homens, mas depende de Deus. E Ele nos liberta dos nossos inimigos. E nós concluímos relembrando aquilo que nós estudamos e trazendo desafios ao nosso coração. Primeiro, quais são as 3 certezas que encorajam o servo de Deus? Primeiro, Deus vê as nossas tribulações. Deus vê as nossas tribulações. Segundo, Deus ouve as nossas orações. E terceiro, Ele derrota os nossos inimigos. Ao olhar esse capítulo 12, a gente pensa assim, puxa vida, a igreja vai acabar. Herodes já matou Tiago. Herodes vai matar Pedro. Ele vai perseguir os outros discípulos. Mas o Deus da igreja, o nosso Pai Celestial, é o Deus que está cuidando da nossa vida. Por isso nós podemos andar seguros, tranquilos, confiados nesse Deus maravilhoso. Que Ele vê as nossas tribulações. Ele ouve as nossas orações e Ele derrota os nossos inimigos. Então, queridos, que a nossa vida esteja colocada nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que agiu na vida de Pedro, esse Deus que age na nossa vida hoje. Que isso sirva de incentivo para cada um de nós. Esse é o desafio para você e para mim nesta noite. Que você saia daqui encorajado, que você que está em casa sinta-se encorajado. Ah, pastor, estou com enfermidade, estou com isso, aquilo. Deus vê as nossas tribulações. Deus viu Pedro lá preso, acorrentado. Deus viu a igreja orando. E Deus enviou seu anjo para libertar Pedro. E Deus enviou seu anjo para matar Herodes. Isso é encorajamento para cada um de nós. Nós não vamos pedir ao Senhor que destrua o nosso inimigo, porque Ele sabe quem Ele precisa destruir. Mas nós vamos nos colocar na dependência desse Deus maravilhoso. Portanto, vamos manter a cabeça erguida e os joelhos dobrados. A vitória está do nosso lado. Eu venci o mundo, diz Jesus. E a vitória está garantida na pessoa dele. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Se você está passando por um momento difícil, como Pedro estava passando ali naquela prisão, fala isso com o Senhor agora. Ele está vendo a sua tribulação, você que está em casa, se você está passando por um momento de tribulação, fale isso com o Senhor agora, que Ele vê as nossas tribulações. E quando você vai falar, Ele ouve as nossas orações. Havia oração incessante da igreja em favor de Pedro. E ele foi liberto. Você também vai ser liberto. Porque a oração é ouvida pelo nosso Deus. E Ele vai cuidar dos nossos inimigos, conforme a vontade, o poder e a soberania dEle. Pai querido, louvado seja o Teu nome, pela vida de Teus servos do passado.
Tiago, que foi morto logo no início da caminhada da igreja. Pedro, que também estava planejado morrer, mas o Senhor o livrou. Pai, nós aprendemos nesta noite, na Tua palavra, que o Senhor vê as nossas tribulações. Pai, visita cada coração nesse momento, através do Teu Espírito Santo. Visita, Pai, cada lar que está conosco nesta noite, pela internet. Cada coração que está em tribulação. Que o Senhor vê a nossa tribulação. Pai, nós estamos orando porque nós cremos na oração. O Senhor ouviu a oração da igreja naquela madrugada, e naquela madrugada mesmo o Senhor libertou Pedro. Por isso, Pai, nós estamos orando, intercedendo, pedindo, porque nós cremos num Deus que ouve as nossas orações. E também, Pai, o Senhor destruiu Herodes, e o Senhor é aquele que cuida dos nossos inimigos. Por isso, Pai, nós confiamos no Senhor. Por isso, Pai, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus amado, o Senhor é Senhor da nossa vida. O Senhor nos comprou com preço de sangue ali na cruz do Calvário. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é quem aplica a salvação às nossas vidas. O Senhor é quem opera o novo nascimento em cada um de nós. E o Senhor é quem nos ensina a palavra. Por isso nós te louvamos, te adoramos. Pai, recebe o nosso culto, a nossa gratidão. E fortalece o coração da tua igreja nesta noite, mais uma vez. Para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.